Estamos de volta com um bate-papo esportivo aqui na tela da sua TV Horizonte. E agora uma dica para você que precisa de uma proteção veicular ou para você que não está satisfeito com a sua proteção veicular. Confira aí o recado da Bem Protege. Defender pênalti em uma final ou uma grande defesa em jogo importante passam para a torcida segurança, seriedade e credibilidade. Para a Bem Protege, todo lance é decisivo. E é assim que ela conquista cada dia mais associados, com as melhores coberturas, pacotes de benefícios e assistência 24 horas em todo o território nacional. A Bem Protege é um time unido. Faça como a gente, solicite já uma cotação. 0800 944 5000. Bem Protege, a proteção veicular que você confia. Se vocês estão precisando, então, de uma proteção veicular, estão em busca de uma empresa que possui credibilidade, com um serviço diferenciado e um preço muito especial, faça como o Fábio Goleiro Vitor. Procure a Bem Protege. Agora vamos falar aí do Atlético. Atlético venceu o Defensor ontem à noite por 2-0 em Montevidéu e deu um grande passo rumo à classificação para a fase de grupos da Libertadores da América. Vamos aos melhores momentos do jogo. Fred Jota, você disse aí que foi mais fácil do que você imaginava, mas o Atlético teve chance de fazer mais gols, mas também deu uma titubeada na zaga em alguns momentos, hein, Fred? Sim, especialmente ali no início do segundo tempo. O Atlético começou muito mal o segundo tempo. Não gostei do posicionamento ali dos volantes. Eu tinha falado aqui no Bate-Papo Esportivo, inclusive, na terça-feira, né? O Adilson sobrecarregado, o Elias sai mais para o jogo. Tanto que o Elias melhorou, apesar da substituição inusitada do Levir, né? Trocar o Ricardo Oliveira pelo Zé Wellison. Ele avançou um pouco o Elias e ali o time deu uma ajustada por um tempo que bloqueou os espaços do Defensor. O Atlético poderia ter resolvido o jogo, claro, não tem dúvida, muito superior. O Defensor, inclusive, dos 4 jogos, né, anteriores a esse que fez na Libertadores, tinha perdido 3, né? Não ganhou nenhuma em casa, ganhou um jogo só em La Paz contra o Bolívar. O Atlético poderia ter explorado muito mais, mas mostrou ainda que precisa de ganhar um pouco mais de corpo para esse restante da Libertadores. Ponto positivo, o Casares, impressionante como ele, quando ele está focado, ele joga muita bola e esse ano ele parece realmente estar bem mais focado. Assistências, gols, participando em várias partes do campo, né? Ontem ele deu um presentão para o Fábio Santos, por exemplo, poderia ter resolvido o jogo até um pouco antes, um pouco mais recuado, deu uma de centroavante, acho que foi o principal destaque. É importante, está um passo muito bem dado para a classificação para a fase de grupos, mas, na minha opinião, tem muitos acertos, muitos espaços sendo dados. Em alguns momentos ainda, Hever e Igor Rabelo batendo cabeça ali na zaga, dando espaço para os atacantes terem a possibilidade de concluir dentro da área. Ajustes que o Levir, na minha opinião, tem tempo e tem capacidade para resolver antes de chegar aos jogos que realmente o bicho vai pegar. Não adianta falar que o possível grupo na fase de grupos não é tão difícil assim. Não é tão moleza assim não, viu, gente? É Nacional do Uruguai, é o Cerro Porteño do Paraguai, times de tradição, que tem torcida, que tem pressão e uma viagem longa para jogar contra o Zamora na Venezuela. Nada de favas contadas, tem que melhorar muito para chegar nos cascos na fase de grupos. Pois é, Vinícius, aí eu te pergunto, foi mais mérito do Atlético ou é pela deficiência técnica do time do Defensor? E aí vou te emendar outra no meio disso. Vi nas redes sociais muita gente criticando o desempenho do Adilson. Não gostou do jogo dele também, não? Começando pela primeira pergunta, acho que tem dos dois lados, né, Breno? O adversário é muito fraco. Acho até que é no mesmo nível do Danúbio, o Defensor. Mas tem que dar os méritos, sim, para o Atlético, que eu estou vendo umas críticas muito exageradas, na minha opinião, porque o Atlético em diversos setores está funcionando bem, principalmente na parte criativa, no setor ofensivo. O Atlético tem conseguido desenvolver esse jogo, mesmo quando pega uma equipe mais fechada ou uma equipe que vai mais para cima, como foi contra o Danúbio. Mas, para mim, o problema do Atlético é claro e é no meio de campo. E aí tem que ser consertado porque já é um erro recorrente. E aí já entra exatamente na sua segunda pergunta, Breno, que é em relação ao Adilson. Ontem, na minha opinião, o Elias fez uma boa partida, principalmente eu achei no primeiro tempo que o Elias ficou sobrecarregado. E geralmente é ao contrário, geralmente o Adilson fica
sobrecarregado no meio de campo. Ontem eu achei que o Elias teve mais poder de marcação, se movimentou melhor naquela faixa do campo e o Adilson está muito mal. Fisicamente o Adilson não está bem e isso também compromete a parte técnica. É um jogador perdido. Ontem, principalmente, errando muitos passes, dando bote errado. Então já passou da hora do Levi colocar o José Wellison como titular. Sempre que ele entra, o Atlético tem mais poder de marcação no meio de campo, o time dá uma equilibrada. Então não dá para ficar insistindo com o Adilson neste momento. É bom jogador? Ano passado foi muito importante, foi para o Atlético chegar a essa Libertadores, mas futebol é momento, e o momento do José Wellison é melhor, então o Adilson senta um pouquinho e espera a sua vez. Muito lento, na minha opinião, o Adilson, né? E só completando o que o Vinícius falou, quando eu falei aqui que o Elias está escalado fora de posição, não estou criticando o futebol do Elias, eu concordo que ele fez uma boa partida ontem. Mas o perfil de jogo ontem é diferente do perfil de jogo que o Atlético vai enfrentar um pouco mais para frente. Agora, Pio, o que a gente pode dizer aí da atuação do Patrick, hein? Deu uma assistência para o gol do Casares, fez uma lambança no começo ali, no primeiro tempo, né? No meio do primeiro tempo, que quase entregou um gol. No final, como é que você faz a avaliação do Patrick? Porque ontem eu sei que a torcida do Atlético estava toda ali, olhando ali os holofotes todos em cima do Patrick. Eu acredito que o torcedor do Atlético, até para que o Levi seja obrigado a colocar o Guga em campo nos próximos jogos, torce aí para um cartão amarelo, o Patrick está pendurado, né? Eu sei que isso é um pensamento do torcedor, mas o que pensa o Levi, na minha opinião? Pensa que a convicção dele deu certo, o Atlético não tomou gol, o Patrick deu uma assistência que foi importante para o 2-0 ser construído fora de casa, então o Patrick continua como titular até que aconteça algo que o tire do campo, no caso, talvez uma suspensão por cartão. Então vai continuar o Levi escalando o Patrick, o Guga sendo aproveitado em outras partidas, para que assim que ele for escalado, assim que houver a necessidade do Guga entrar nesse time titular, ele possa corresponder. Mas, na minha opinião, o Levi segue com essa convicção de que o Patrick é o titular do Atlético. Ô, Breno, eu caminho um pouquinho numa linha contrária em relação ao Patrick, do que a maioria da torcida pensa, da imprensa também. Acho que o Guga vai assumir a posição de titular, mas em relação ao Patrick, eu vejo o seguinte: tudo que o Patrick faz de bom é relativizado, tudo que ele faz de ruim é potencializado. O Patrick quase entregou, foi muito mais falado, a quase entregada dele no jogo de ontem do que a assistência que ele deu. Então, assim, eu acho que o Patrick foi bem no jogo, tirando esse lance que poderia ter custado caro, poderia ter saído o gol se não fosse o Vitor, sim, mas no decorrer da partida foi bem, e acho que o problema do Atlético está longe de ser a lateral direita. Acho que o Atlético tem um problema muito mais grave, que é o meio de campo. E aos poucos o Guga vai conquistar a posição de titular. Ô Fred, o que você pode dizer desse crescimento do Casares? Né? Porque ontem a gente viu um Casares muito mais participativo, né? Dando assistência, fazendo gols, e mesmo assim, o Levi Coupe, na coletiva, ele colocou que o Casares é um cara excepcional, diferenciado, mas que ele precisa de ajudar mais o setor defensivo, precisa de marcar. E quando o Levi comentou isso na coletiva, a primeira coisa que eu pensei foi o seguinte: eu já acho que o Casares está crescendo justamente porque ele está tendo a liberdade de não se preocupar em marcar. E o Levi está querendo que ele ainda volte para marcar? Ano passado, o problema do Casares, em várias partes do ano, era que ele tinha que voltar lá atrás, quase que pegar a bola dos volantes, dar a bola aqui, que eu vou fazer a jogada sozinho para iniciar o processo de criação do Atlético. Hoje é um pouco diferente. Esse processo começa de uma maneira um pouco mais qualificada, apesar de eu achar que ainda o meio de campo precisa ser qualificado, mas a bola já chega no Casares um pouco mais na frente. Ele é um jogador de raciocínio muito rápido, com uma técnica bem acima da média, jogador rápido, de pensamento rápido. Então, quanto mais perto do ataque ele tiver, melhor. Então, essa questão de recompor, eu acho que ela tem que ir até um certo limite. E também o Lever, ele tem um talento impressionante nas mãos, né? E acho que tem que aproveitar esse talento. E esse talento, de repente, ele pode ser até preservado um pouquinho das funções de marcação. Por que não? O Casares resolve tanto, né? Para que pedir para ele voltar? Pede outro para voltar, pede o Luan para voltar, pede o Tchará para voltar, né? Pede outro jogador para voltar, deixa o Casares resolver. Eu acho que a contribuição dele pode ser muito maior. Eu acho que quanto mais perto, mais ele vai funcionar. Concordo com você, e agora vamos pegar então a opinião do pessoal de casa com a Ana Cláudia.
Vamos lá. A Maria Alves de Betim comentou aqui: o Galo ganhou, mas não convenceu. Nosso meio tem que ser Zé Wellison e Adilson, sacar o Tiará e adiantar o Elias. E o Guga na direita. Luiz Antônio do Vale do Jatobá. Boa vitória do Atlético, mas Adilson e Tiará estão precisando de dar uma aprimorada. Robson do Jardim Vitória. Adilson e Elias têm que ir para o banco. A defesa está muito exposta. No mais, a equipe foi boa. Se o Patrick não inventar, ele vai bem. O Antônio comentou que é incrível como jogador sofrível como o Fábio Santos pode ser insubstituível no Galo. Adversários passam sem pedágio. Durante todo o jogo ontem, só cortou uma bola. Agora, Guilherme, o Arley quer saber de você se você não acha que o Atlético deveria contratar mais 2 volantes de pegada, como o Pierre e o Donizete, e se o Hudson do São Paulo seria viável. Um abraço, obrigado pela pergunta. Eu acho que o Atlético tem bons volantes. O problema não é em relação a esses jogadores. Tem o Adilson, que não está numa boa fase, mas tem o Zé Wellison, que como o próprio Vinícius e o Fred já disseram aqui, pede passagem. Acho que ele pode sim ser o titular. Futebol é momento e o momento dele é melhor. Não vejo essa carência do Atlético como a maior até então. O Atlético precisa de um lateral esquerdo para fazer essa sombra ao Fábio Santos, que tem oscilado, mas é um jogador importantíssimo. O Hudson é um grande jogador, tem passado por um momento difícil no São Paulo, assim como todo o elenco. Não sei se seria uma boa para trazer ao Atlético. Lógico que ele acrescentaria, mas não sei se o São Paulo liberaria o jogador. Lembrando que o Atlético perdeu o Gustavo Blanco, que era um jogador fundamental para a temporada toda. Então, não sei se a diretoria pensa em repor a perda do Gustavo Blanco na composição de elenco. E nós vamos falar também, aí no último bloco, sobre essa questão que está preocupando a torcida do Atlético aí. Problema de inscrição irregular aí, prazo de inscrição. Ontem veio à tona isso. O pessoal do Defensor já está tentando lá, articulando com os advogados para entrar na justiça, para ver se pode até cancelar, acontecer alguma coisa em relação ao jogo de ontem. Nós vamos comentar isso aí no último bloco, mas agora eu tenho um recado para você, atleticano, que quer reunir seus amigos para assistir aos jogos do time ou para você que quer ter um almoço agradável ou curtir um happy hour com os amigos. Puleiro é um bar temático super agradável e descontraído, com gastronomia mineira de primeira, variedade de bebidas, boa música, telões para acompanhar os jogos do Atlético e uma agenda bem variada durante a semana, onde você pode curtir o melhor happy hour de BH. Fique ligado nas promoções e atrações do Puleiro pelas redes sociais, Instagram, @Puleiro. Diversão, boa música e comida boa você encontra no Puleiro, na Avenida Francisco Sá, número 76. Vamos para mais um rápido intervalo e voltamos falando tudo sobre o Cruzeiro. Não sai daí!